nós já trabalhamos as categorias de bens materiais e imateriais e os documentos técnicos que são usados para registrar os bens culturais, né? Finalmente, nós vamos falar um pouquinho dos métodos e técnicas de conservação dos bens culturais. Quando um bem cultural é registrado ou tombado, a intervenção nele tem que ser uma intervenção orientada tecnicamente, tem que ser uma intervenção feita por especialistas. E há 3 tipos de intervenções para a conservação de um bem, que são a restauração, a revitalização e a requalificação. Então, relembrando aí, restauração, revitalização e requalificação. Muito bem, a restauração é recomendada quando um bem se encontra muito desgastado, muito degradado em relação à sua condição original. E quando a comunidade escolhe, a comunidade, o seu governo, escolhe que esse bem seja restituído à forma como ele era antigamente. Então, para vocês, para terem exemplos, para ficar mais fácil de compreender isso, eu vou dar como exemplo alguns bens tombados em Betim. Vou pegar especialmente a Casa da Cultura e a Capela de Nossa Senhora do Rosário, tá? Então, nos anos 1980, na época em que era prefeito da cidade o senhor Tarcísio Braga, ele tinha uma assessoria cultural que começou a defender, diante do prefeito, a restauração de alguns bens antigos que representavam a identidade cultural da cidade. Nessa época não havia uma política estadual, uma política federal que alcançasse o município, mas havia a conversação entre os técnicos e os assessores do prefeito na área cultural. Então foram escolhidas a Casa da Cultura, que estava bastante arruinada, e a Capela do Rosário, que também se encontrava bastante arruinada, para receber uma restauração. Então, o que se pretendia ali? Pretendia-se mexer no bem usando os mesmos materiais construtivos que tinham sido feitos na época da construção, para colocar o bem como ele era antigamente, lá no século XVIII, no caso da Casa da Cultura, e no século XIX, no caso da Capela do Rosário. Então, a Prefeitura de Betim pagou por uma restauração desses 2 bens. Na Casa da Cultura, caso algum de vocês visite, observem que no salão principal foi feito um descascamento numa das paredes, uma janelinha. Foi feita uma janelinha que foi se aprofundando, foi feito um buraco para mostrar como era o estilo construtivo da Casa da Cultura lá no século XVIII. E aí, esse padrão de construção foi adotado para as partes que estavam em arruinamento, as partes que estavam, fugiu a palavra, desabando, né? Porque a Casa da Cultura estava em processo de arruinamento, então algumas partes certamente já teriam se descascado e se soltado. Então, o processo que foi feito ali foi uma restauração, porque buscou-se fazer com que a Casa da Cultura parecesse como ela era na época da construção. Na Capela do Rosário aconteceu a mesma coisa. Então, foi feita uma restauração da capela, restauração essa que foi questionada depois. Por isso que eu quis dar 2 exemplos para vocês. Então, vejam bem, a Capela do Rosário, na época do prefeito Tarcísio, foi restaurada e foi pintada de azul e branco, que é a cor tradicional que a comunidade de Betim se lembra, né? A capela pintada nessas cores. Então, aconteceu a primeira restauração nos anos 80.
Nos anos 90 foi necessária uma nova intervenção, porque geralmente os bens que são feitos de adobe, de barro, como é o caso dessas construções, muitas vezes a degradação também é mais rápida e precisa fazer uma restauração ou pontual ou profunda a cada 10 anos. Aí nos anos 90, a Prefeitura Municipal já estava com uma política de patrimônio bastante desenvolvida e convidou a UFMG para fazer um amplo trabalho com patrimônio cultural na cidade, que a gente vai citar um pouco mais daqui a pouco, né? E aí, ao abordar a Capela do Rosário, eles fizeram um descascamento da pintura para ver qual era a cor original, a primeira pintura da capela, que cor teria sido. E aí eles descobriram nas madeiras estruturais da Capela do Rosário a cor ocre, como primeira cor, né? Um tom ferrugem, um tom terra, que teria sido a primeira tintura daquelas madeiras. E aí a equipe da UFMG sugeriu pintar as paredes de branco e as estruturas de madeira na cor original, que era o ocre. Olha, isso só durou durante a década de 90, porque no ano 2000, quando o novo governo assumiu, uma das ações foi voltar a pintar a capela de azul e branco. Isso acontece por quê? Porque nem sempre o voltar ao original é a expectativa que a comunidade tem em relação àquele bem, né? Então o que aconteceu é que os vivos que utilizavam a Capela do Rosário só se lembravam dela pintados de branco e azul. Então essa informação que nós temos, que a estrutura de madeira era ocre, foi desconsiderada. Mas de qualquer maneira, a Capela do Rosário sempre passou por restaurações, ou seja, a tentativa de restituí-la ao estado original em que ela estava. O altar da Capela do Rosário já passou por restauração. A restauração também é, nesse caso, o descascamento, tirar as impurezas que podem ter se agregado à madeira do altar e fazê-lo chegar ao que ele era na primeira vez em que foi pintado. E a imagem de Nossa Senhora do Rosário também passou por restauração. Então, restauração é um item da conservação. É uma técnica, um método de conservação dos bens patrimoniais. Existe também a revitalização. Revitalização é a intervenção pontual para que o bem possa ser usado sem que precise ser tão profundo, igual aconteceu na Casa da Cultura e na Capela do Rosário. Então nós temos como exemplo de revitalização aqui na nossa cidade a estação ferroviária. Como ela sempre esteve em uso pela via férrea responsável, ela foi sempre passando por revitalizações, pintura, consertar um telhado, consertar um forro, uma janela, uma instalação elétrica, mas sem aprofundar, porque não houve necessidade, não houve degradação suficiente para isso. E finalmente, então nós já falamos de restauração, revitalização, agora veio a requalificação. A requalificação é o método de conservação mais complexo e polêmico em se tratando de um bem. Então eu vou dar 2 exemplos aqui na cidade, vou dar 3 exemplos, porque eu acho que os exemplos são melhores do que a parte teórica que a gente vai falando. Então vou dar o exemplo do Museu da cidade de Betim, da Biquinha, a antiga Biquinha, e do Museu Vivo da Colônia Santa Isabel. São 3 exemplos de requalificação, todos os 3 conduzidos pelo arquiteto urbanista Alessandro Lessa, que já prestou serviços em diferentes ocasiões na área da cultura na nossa cidade. Então, o conceito da requalificação, né, a forma que seria dada aos bens, foi pensada por ele. O Museu da cidade de Betim se localiza no prédio onde primeiro ficou o Colégio Comercial Betinense.
Então ele era um prédio do século XX, mas com uma referenciazinha colonial, porque ele tinha um telhado, as janelas, né, as estruturas, com uma certa referência ao período colonial. Quando foi para transformar em museu da cidade, o arquiteto, então, que realizou o conceito de revitalização desse bem, ele transformou o prédio do antigo Colégio Comercial Betinense num prédio moderno. Ele fez reconstruções, ele abriu internamente as divisões que havia para as salas de aula, ele construiu, usou a mesma volumetria, o mesmo tamanho do prédio, mas construiu um prédio destinado a ser um museu e não mais a ser uma escola. Então, a gente, ao entrar no museu hoje, a gente encontra uma ampla área de exposição e uma sala de administração do museu. Na mesma ocasião, foram construídos banheiros públicos do lado de fora. A proposta do arquiteto era que não tivesse muro ou cerca para que a população do hipercentro da cidade de Betim pudesse acessar o museu com mais facilidade. Isso também, infelizmente, depois os governos subsequentes não bancaram essa tentativa de integração do museu com o chão da rua ali no entorno, né? É uma coisa que, para dar certo, teria que ter uma política pública constante. Mas, de qualquer maneira, o prédio do museu foi requalificado de escola antiga em estado de ruína, praticamente, para um prédio novo, com pé direito alto, com materiais de construção modernos, para abrigar um museu, tá certo? Bom, o outro exemplo que eu gosto de dar é o da Biquinha. A Biquinha era um lugar tradicional ali na Avenida Amazonas, em que as pessoas buscavam água antigamente. Era uma nascente, né? Continua sendo uma nascente, mas era muito importante para o abastecimento de água da cidade. Então, o arquiteto e urbanista Alessandro Lessa, ele criou em volta da Biquinha, que estava cheia de mato, cheia de lixo, entulho. Então ele retirou tudo e fez uma praça. Mas essa praça não é para circulação pública, é para proteção da nascente e pode ser avistada através de uma vidraça. Então, na altura da Avenida Amazonas foi construída uma cerca de vidro e a nascente passou por um paisagismo, né? Então seria um bem para contemplação. Mas infelizmente essa requalificação não foi cuidada depois e o bem se encontra bastante abandonado. Mas é uma interessante ideia de dar outro uso. Hoje a água da nascente não abastece mais a cidade, mas fica ali como um bem de memória, como uma praça. E o outro exemplo de requalificação que eu gostaria de dar é o do Museu Vivo Luiz Veganin, na Colônia Santa Isabel. A Colônia Santa Isabel foi construída nos anos 20 e 30 para abrigar de maneira compulsória, quer dizer, obrigada, as pessoas que tinham hanseníase, né? Não só no município, mas principalmente em várias regiões do estado de Minas Gerais. Dentro da colônia foram construídos hospitais, alojamentos e casas, além dos prédios públicos, né? Um desses hospitais, que era conhecido como a Quinta Enfermaria, era um lugar terrível, uma enfermaria masculina, onde eram internados os homens que estavam em estágio terminal da doença. Então era um lugar de muita tristeza, de muitas notícias de morte a cada dia, que chegava a abrigar muitas dezenas, praticamente centenas de homens ao mesmo tempo, onde havia muito mau cheiro, onde, né, enfim, quando ela estava superlotada, essa quinta enfermaria, era considerado um inferno pelas pessoas. E depois da abertura da Colônia Santa Isabel, quando acabou a internação compulsória e as pessoas puderam passar
a circular, combatendo o preconceito que envolve as pessoas que foram atingidas por essa doença, a quinta enfermaria foi sendo abandonada, até que ela chegou a um estado de ruína, né? E quando chega ao estado de ruína, os técnicos da área de patrimônio escolhem dois caminhos: ou preservar as ruínas ou requalificar as ruínas. Então, um exemplo de preservar as ruínas é o caso de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, que eu vou falar depois com mais detalhes para vocês. Essa ruína foi preservada, ou seja, ela foi estabilizada, foram feitas intervenções para que não continuasse o processo de arruinamento, mas elas foram iluminadas para serem visitadas como ruínas, né? Essa discussão existia na colônia Santa Isabel também. Tinha pelo menos um arquiteto lá, o Sidney Cid Gonzaga, que era arquiteto da FEMIG, que ele pensava numa iluminação das ruínas e transformar o local numa espécie de praça, que as pessoas pudessem então visitar aquela memória dolorosa. Mas o arquiteto Alessandro Lessa, que pensava de uma maneira diferente, e ele é um entusiasta da requalificação, ele obteve recursos junto ao Plano de Aceleração do Crescimento do governo federal e requalificou as ruínas, ou seja, ele reconstruiu o prédio da Quinta Enfermaria, não exatamente do jeito que era, mas como uma lembrança, usando materiais construtivos novos, ao invés das janelas de madeira da época da arquitetura da colônia, ele colocou janelas de vidro, como bem mais modernas são agora. E então, esse novo prédio também, como aconteceu com o Museu da Cidade, foi destinado a ser o Museu da Hanseníase da colônia Santa Isabel. Então, é um prédio completamente moderno, mas que tem um diálogo com o restante da arquitetura da colônia Santa Isabel, porque é da mesma altura, um vão térreo, mantém a mesma volumetria, quer dizer, o mesmo tamanho do prédio anterior, né? O mesmo desenho do prédio anterior, a mesma planta. Então, isso foi mantido e é, então, mais um exemplo de requalificação na nossa cidade. Mais 20 minutos que deu aqui. Quanto tempo nós temos? 9h30. Muito bem. Bom, até mesmo um bem natural pode ser restaurado, né? Nós temos o exemplo do Instituto Terra, criado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa Lélia, que é uma grande área da Mata Atlântica que estava degradada na cidade de Aimorés, e que eles fizeram um processo de busca de mudas endêmicas da Mata Atlântica, né? Mudas de plantas que só nascem e se desenvolvem na Mata Atlântica, e eles fizeram um trabalho de reflorestamento de muitos e muitos hectares de terra e de permitir a recuperação das espécies nativas, tanto da flora quanto da fauna. Então, é um exemplo de restauração de um bem natural. Nós vamos depois, num dos próximos itens que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos falar um pouco mais do patrimônio natural e ambiental e como vêm sendo feitas essas iniciativas de recuperação dos bens ambientais, né? A seguir, um pequeno item para tratar da educação patrimonial
e da educação ambiental. A Unesco, ela considerou que uma das coisas mais importantes para que acontecesse a preservação do patrimônio cultural e ambiental seria educar as populações para o cuidado com o patrimônio cultural e o cuidado com o patrimônio ambiental. Então, a partir dessa recomendação da Unesco, a gente tem, por exemplo, na Constituição Federal do Brasil, a gente tem as recomendações de que nos currículos escolares aconteçam educação patrimonial e educação ambiental. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso da educação ambiental. Eu tenho uma amiguinha, filha de uma amiga, que eu acompanhei durante todo o crescimento dela. E eu me lembro quando estava no auge o estudo da educação ambiental na escola, que ela ficou impaciente com os familiares dela, porque eles deixavam as torneiras abertas enquanto usavam. Então, por exemplo, vai escovar os dentes, lá vinha a flor, dizia: não pode deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, enquanto lavam a tampa de panela. Tem que fechar e abrir o tempo todo, porque a água é um bem não renovável. Bom, a gente sabe que a água utilizada nos ambientes domésticos é ínfima em relação à que é usada, por exemplo, no agronegócio e na indústria, né? São necessários milhões de litros de água para a produção de um carro na montadora de veículos da nossa cidade, né? Então, que realmente o economizar água enquanto escova os dentes não faz diferença, muita diferença, para o conjunto de água que nós temos para a nossa utilização. Mas o que uma indústria economiza faz muita diferença, o que a propriedade agrícola utiliza também faz muita diferença. Mas acontece que a educação ambiental vai formar os jovens como a Flor, que vão dirigir a indústria, os serviços, o agronegócio no futuro. Então, essa mudança de hábitos no pequenininho, espera-se que ela também se desdobre e aconteça na macroeconomia. Então, a educação ambiental, ela deve tocar profundamente as jovens gerações, agora que nós já consideramos que a natureza não é um bem renovável, que ela é um bem falível, né? Destrutível, e que nós temos que ter cuidado com ela. Com relação à educação patrimonial, vamos dar o exemplo daqui da cidade de Betim. Nós temos dezenas de bens tombados e registrados, mas nós não temos uma política para que os estudantes, os escolares da cidade possam conhecer todos esses lugares. Porque o objetivo da educação patrimonial é criar no cidadão um conhecimento sobre a sua região e um gosto a respeito da sua região, o achar bonito, o querer visitar, o levar seus visitantes, né? Isso acontece com alguns poucos lugares aqui da cidade de Betim, lugares que são tombados como patrimônio cultural material e imaterial. Nós temos alguns lugares que têm grande valor, que há investimento maior neles, e outros lugares que não recebem essa mesma atenção. Então, a gente falou um pouco aqui da educação patrimonial e da educação ambiental. Agora a gente vai começar um item 5 da nossa aula, em que a gente vai fazer algumas reflexões sobre patrimônio natural e cultural, mas com ênfase no patrimônio natural. Como eu já expliquei para vocês, a minha área de atuação é muito mais o patrimônio cultural, porque inclusive o patrimônio ambiental ele vem emergindo devagar no Brasil, com poucos recursos, né? Se a gente comparar, por exemplo, os bens tombados e registrados em Betim, a gente vai ver que há muito mais bens do patrimônio cultural do que do patrimônio natural e ambiental, tá?
Bom, a Unesco tratou a natureza como patrimônio pela primeira vez em 1956. Daí até os anos 70 houve o trabalho de uma comissão no âmbito da Unesco para tratar de patrimônio natural e depois uma convenção em 1972 que tratou disso. Nesse primeiro momento, a Unesco tratava como patrimônio natural aqueles lugares excepcionais da natureza. Por exemplo, lugares de natureza cênica maravilhosa, como é o caso das Cataratas do Iguaçu, que foi um dos primeiros bens do patrimônio natural registrados pela Unesco como patrimônio mundial. Então, ela recomendava que fossem escolhidos nos diversos territórios do mundo os bens excepcionais. A partir dos anos 80, aconteceu uma mudança nessa recomendação, porque foi a partir dos anos 80 que começou fortemente essa discussão recente ecológica no mundo, que trata, por exemplo, dos gases que causam o efeito estufa, do problema da destruição da biodiversidade, ou seja, um movimento ecológico mais forte. Então, a partir dos anos 80, a Unesco começou a recomendar que fossem escolhidos lugares para serem patrimônios ambientais ou naturais, aqueles lugares que representassem um determinado ecossistema e que permitissem a salvaguarda desses ecossistemas, né? Na mesma época, uma ONG chamada, em 89, uma ONG chamada Conservação Internacional, ela adotou o conceito de hotspots para o meio ambiente do planeta. Hotspots, ou pontos quentes, seriam os lugares onde tivesse um determinado bioma com mais de 70% degradado, ou seja, já praticamente destruído, e pelo menos 1.500 espécies que só existissem nesse bioma, ou seja, um bioma muito rico, com uma riqueza endêmica, com espécies endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas que só existem naquele lugar, e essa ONG identificou 36 pontos quentes no planeta, ou seja, pontos que estavam altamente degradados e que tivessem mais de 1.500 espécies endêmicas. E dois lugares do Brasil foram identificados, dois biomas do Brasil foram identificados como pontos quentes ou hotspots, o Cerrado e a Mata Atlântica. Por causa disso, o Brasil, e a própria ONU reconheceram diversas partes da ONU e da Mata Atlântica, onde foram criadas reservas para preservar a biodiversidade desses locais, né? Mais à frente, eu vou falar um pouco sobre um desses hotspots, que é o Cerrado, mas eu vou continuar aqui seguindo o meu roteiro com vocês. Gente, eu vou fazer essa discussão do patrimônio natural, das novidades. Em alguns casos vai repetir o que a gente acabou de falar, mas é porque eu dei uma avançada no roteiro e perdi algumas partes importantes que eu não poderia deixar de tratar, né? Então, eu já falei para vocês que a Unesco mudou a forma de entender o patrimônio natural. O patrimônio natural deixou de ser aquele lugar belo, encantador, próprio para o turismo, e passou a ser todo aquele bem natural que foi legado pelos nossos ancestrais, conservado, né? E que represente uma necessidade para a biodiversidade do planeta ser preservada, tá? Como já citado anteriormente, o conceito de paisagem cultural é recomendado para ligar o patrimônio cultural com o patrimônio natural,
Ou seja, a recomendação da Unesco é: não vamos isolar a natureza da cultura, porque até mesmo para escolher o que na natureza nós vamos preservar, isso depende da nossa cultura. Então, a cultura dos nossos antepassados lá nos anos 70 dizia: nós vamos preservar um lugar belo. E hoje nós dizemos: nós vamos preservar um lugar que está ameaçado e que tem muita biodiversidade. Então, a gente não vai procurar as ilhas de beleza do patrimônio natural. A gente vai procurar os biomas que a gente tem que estão ameaçados e que representam um importante patrimônio para a história do planeta, né? Bom, na década de 1980, emerge o conceito de sustentabilidade do patrimônio, ou seja, quando você escolhe um bem para preservar, você tem que pensar também se é possível haver o uso sustentável dele, ou seja, se ele pode ser explorado sem ser degradado ou se ele merece proteção integral. Então a gente tem, por exemplo, no caso do uso sustentável, nós podemos dar como exemplo a ilha de Fernando de Noronha, que é um patrimônio mundial do Brasil registrado pela Unesco. Lá pode haver turismo controlado, então a entrada não é uma entrada livremente permitida. Acontece uma seleção, número de pessoas que pode entrar por dia, existem os sistemas de pagamentos, né? De forma que o uso da ilha seja sustentável. Mas próximo dela tem uma outra ilha chamada Atol das Rocas, que é tombada pelo mesmo motivo, por ser um lugar, um verdadeiro berçário para várias espécies, porque tem uma farta alimentação para algumas espécies, mas no Atol das Rocas não é permitido nem turismo, lá só é permitido estudo científico. Então é um lugar de preservação integral, né? Bom, não sei se vocês se lembram, na década de 1990 aconteceu a Conferência Rio 92, em que uma das grandes definições dessa convenção, dessa conferência, foi o controle da emissão de gases de efeito estufa, que podiam atingir, como atingiram, a camada de ozônio da nossa atmosfera. Então, de lá para cá, aconteceu uma grande mobilização dos países membros envolvidos com essa questão, porque nem todos os países membros da ONU estão envolvidos com a questão ambiental, como é o caso dos Estados Unidos da América, né? Mas aconteceu realmente um movimento de preservação do ambiente desde então, de forma que hoje, 40 anos depois, a camada de ozônio não é mais o problema. Nós temos outros problemas hoje que têm a ver com a emissão de carbono, né? Então, é necessário diminuir o uso de combustíveis fósseis para que a emissão de carbono se reduza e o planeta possa processar esse carbono excessivo que é lançado na atmosfera, né? Nessa Rio 92, a ONU celebrou convenções sobre mudanças climáticas e diversidade biológica. E o ponto alto dessa convenção foi quando ela tratou dos direitos dos povos tradicionais e dos povos indígenas, né? Então foi a primeira vez numa convenção da ONU em que a preservação do ambiente foi associada com os direitos dos povos originários, porque os povos originários têm um modo de vida que, em tese, conserva o meio ambiente. Infelizmente, no Brasil, não são todos os povos originários que conseguem preservar suas terras ancestrais. Alguns já passaram pelo processo de transculturação, eles não estão mais na cultura originária dos seus ancestrais, mas já estão envolvidos com a cultura da sociedade brasileira de uma maneira geral, inclusive o modo capitalista de atuar
sobre o mundo, e alguns deles permitem, né, chegam a vender parte de suas reservas, permitem a entrada de mineradores, mas de maneira geral, existe uma crença mundial de que se o modo de vida do povo originário for preservado, também a natureza daquela região será preservada, tá? Em relação ao patrimônio natural, é interessante observar que não foi o Estado que começou a discussão sobre preservação, foi a comunidade científica. E a seguir, as organizações da sociedade civil adotaram a dianteira nessa discussão. Então, passou da comunidade científica para a sociedade civil a luta pela preservação ambiental, enquanto no caso do patrimônio cultural, quem começou a discussão foi o próprio Estado esse que tinha como objetivo fixar as populações nos seus territórios de origem. Então, para que patrimônio cultural? Para que as pessoas não migrem, para que elas permaneçam nos seus locais de origem, agregadas de forma comunitária. Então, essa foi uma demanda do Estado para evitar os grandes movimentos migratórios do século XX. Então, o patrimônio cultural, ele não só é libertador, ele pode ser também utilizado, né, para fins do poder, para evitar os movimentos migratórios das populações. Bom, é importante ler para vocês o que é o conceito de patrimônio natural hoje. É a área natural que apresenta características singulares, que registra eventos do passado e a ocorrência de espécies endêmicas, aquelas que só existem naquele lugar. Pode também apresentar beleza cênica ou ser fundamental para o desenvolvimento de processos naturais. Então, como exemplo de um lugar, de um patrimônio ambiental que é importante para que aconteçam processos naturais, é o mangue. O mangue é uma formação vegetal e de águas que tem a função de berçário da vida, abrigando e protegendo uma vasta biodiversidade de espécies marinhas e terrestres. Então, ele atua como barreira natural contra erosão e tempestades, auxilia na purificação de água e ainda faz um processo chamado de carbono azul. Ele absorve carbono da atmosfera e o guarda por longos períodos milenares. Então, com isso, ele nos ajuda a diminuir a quantidade de carbono que está na nossa atmosfera, que vem das emissões feitas pelos veículos, pelas indústrias, as emissões poluentes. Então, quanto mais mangue a gente tiver, mais purificação do ar. Então, os mangues, que muitas vezes são considerados um lugar mal cheiroso, feio, ele vem agora a ser preservado. Então, se fosse lá nos anos 70, quando a ONU recomendava que a gente preservasse lugares belos, lugares excepcionais, o mangue não seria preservado. E hoje, no novo conceito de patrimônio natural, o mangue deve ser preservado, inclusive abrindo espaço para a sua expansão, tá? Bom, é importante registrar também o quanto que o governante Getúlio Vargas foi importante também nessa questão do patrimônio natural no Brasil. Getúlio Vargas era um líder populista que se apaixonou tanto pelo poder que depois se transformou num ditador, mas nunca deixou o apelo populista de lado, né? E ele se fazia cercar de muitos técnicos nas variadas áreas do conhecimento, tanto é que os governos dele têm vários marcos em vários campos, como tendo sido inaugural em certos aspectos da vida brasileira. No que se refere ao patrimônio natural,
também o Getúlio Vargas se destaca. Ele se destaca em patrimônio cultural, porque ele é que faz lá a primeira restauração de Ouro Preto e diz que Ouro Preto mostra para o Brasil o tanto que o Brasil é comprometido com a liberdade, né? Por causa da Inconfidência Mineira, que a gente já conversou um pouco atrás. E no caso do patrimônio natural, ele também realizou as primeiras ações do Brasil de proteção desse patrimônio. Então ele criou, e quando eu digo ele, é a equipe dele, né? Uma equipe de tecnólogos muito vasta. Editou um código de águas, um código de minas, um decreto de proteção aos animais e um código florestal. Então, a primeira legislação ambiental do Brasil foi feita pelo Getúlio Vargas. Inclusive, o código florestal dele era mais avançado do que a nossa legislação para florestas hoje, porque o código florestal do Getúlio Vargas adotava medidas específicas para cada bioma de floresta no Brasil, né? Que é no caso da floresta amazônica e no caso da Mata Atlântica. Então, é diferente o que você vai fazer para preservar cada uma delas. A nossa legislação hoje, como conjunto, é muito mais avançado do que na época do Getúlio, mas o Código Florestal em específico dele era mais avançado. Bom, nessa década, no próprio governo do Getúlio Vargas, foram registrados os 3 primeiros parques nacionais do patrimônio natural no Brasil, que são o Parque Nacional do Itatiaia, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Itatiaia fica na Serra da Mantiqueira, abrangendo municípios do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e é conhecido por suas paisagens deslumbrantes. Lembrando que, naquela época, o que fazia um lugar ser patrimônio natural era justamente ser excepcional, principalmente do ponto de vista da beleza. Então, o Parque Nacional do Itatiaia tem essa característica, mas também é rico em biodiversidade, com cachoeiras, trilhas e picos imponentes. O Parque Nacional do Iguaçu fica no Paraná e é onde contém as famosas Cataratas do Iguaçu. Então foi escolhido também por ter essa beleza cênica monumental. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é localizado na Serra do Mar, no Rio de Janeiro, e tem também beleza cênica deslumbrante como o Pico Dedo de Deus. É um local de destaque para o ecoturismo, com a maior rede de trilhas no Brasil. Então, vocês vejam, nesse caso, lá nos anos 30, foram escolhidos os pontos, digamos, naturais de mais beleza, mais deslumbrantes no país. Bom, a Constituição de 1988 vem trazer uma mudança nessa perspectiva, que era de escolher belos lugares para ser patrimônio ambiental. Ela trata do patrimônio natural, a Constituição, em 2 capítulos. O capítulo 225 do meio ambiente e o capítulo 216 da cultura. Aí eu gostaria de recomendar para vocês que, como uma das atividades da nossa aula de hoje, vocês lessem esses 2 capítulos da Constituição Federal. O de número 2016, que trata do patrimônio cultural e natural, e o 225, que trata do patrimônio natural e ambiental apenas. E eu gostaria que vocês retirassem desses capítulos qual é o conceito de patrimônio cultural e de patrimônio ambiental que a nação brasileira hoje adota, tá? Então, depois eu vou mandar também essa questão escrita para vocês. Antes da Constituição Federal, no início dos anos 80, foi criada uma Política Nacional do Meio Ambiente,
e um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse é um aspecto que faz com que o cuidado com o patrimônio ambiental no Brasil seja mais avançado do que o cuidado com o patrimônio cultural, porque no patrimônio cultural nós não temos um sistema nacional e no patrimônio ambiental nós temos um sistema nacional cuja sigla é SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí eu vou mostrar para vocês, através de um exemplo, como esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação funciona. Outra coisa importante para falar sobre a nossa Constituição Federal é que ela destina os bens de patrimônio cultural a serem geridos por órgãos de patrimônio cultural, que no caso do Brasil é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso é considerado um avanço porque você dá a gestão desses bens a um órgão técnico, a um órgão especializado naquele assunto. E no caso do patrimônio ambiental, nós temos também o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Proteção da Biodiversidade, e temos o IBAMA. Então, o fato de que são órgãos específicos a cuidar do nosso patrimônio também é considerado um avanço da Constituição Federal. Geralmente, os sítios arqueológicos ficam em sítios naturais. Então, eu tenho aqui uma nova reflexão para o patrimônio arqueológico, que eu já falei para vocês nos itens passados e que nós ainda vamos tratar através de um filme, né? Muito bem, os sítios arqueológicos geralmente são encontrados em sítios naturais. E ao haver a escavação do sítio arqueológico, acontece a destruição daqueles fósseis que foram encontrados na região e que não são o objetivo da escavação arqueológica. Então, é recomendado que quando um sítio arqueológico for ser explorado, que haja uma equipe multidisciplinar composta de geólogos, paleontólogos, zoólogos e botânicos, entre outros, para que todo o conjunto a ser escavado considere os saberes desses vários estudiosos. Por exemplo, o geólogo, o paleontólogo e o botânico, ele pode encontrar junto do sítio arqueológico, além dos instrumentos, das ferramentas usadas pelos antigos, ele pode encontrar um fóssil de planta, que vai nos contar a história natural de milênios e milênios atrás. Então, esse é um cuidado, mais um aspecto específico do sítio arqueológico que eu precisava comentar com vocês. Outra questão importante da gente citar é que o Brasil tem sítios naturais majestosos, mas que um grande problema que vem nos acometendo é que muitos desses sítios acontecem, existem em cima de jazidas minerais. Então, a gente vê, por exemplo, o caso da Serra do Curral, em Belo Horizonte, que vem acontecendo uma luta dos ativistas, dos ecologistas, daqueles envolvidos com movimentos sociais, porque a Serra do Curral está no crivo de algumas empresas mineradoras. Outras serras e outros sítios paisagísticos maravilhosos talvez não tenham tido a mesma sorte, porque não tinha uma população envolvida para defendê-lo, Então a gente tem vários locais de grande beleza no Brasil já completamente degradados pela mineração e pelos interesses econômicos. Muito bem, agora eu vou falar um pouco com vocês, voltar àquela questão dos hotspots ou centros quentes, que é um termo adotado pela ONG Conservação Internacional e que localizou 36 pontos quentes no mundo,
que são pontos de grande biodiversidade, mais de 1.500 espécies endêmicas e mais de 70% de degradação. Então, nós falamos que a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro estão nessas condições, como hotspots. E tanto a Mata Atlântica quanto o Cerrado têm muitas reservas do patrimônio ambiental criadas pelo governo do Brasil, pelos estados respectivos em que eles se encontram e também pelos municípios, né? Além de que alguns deles são tombados pelo patrimônio mundial, como é o caso da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e de 2 reservas de Mata Atlântica, entre a Bahia e o Espírito Santo e outro entre São Paulo e Paraná. E aí eu vou dar uma ênfase diferente ao caso da Chapada dos Veadeiros, porque ela mostra como funciona o Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Brasil, que é para vocês entenderem como o conceito de sistema ajuda a trabalhar na preservação do patrimônio, né? Então vamos lá. Bom, o Cerrado ocupa quase 1/4 do território nacional e 80% desse território já perdeu as suas características originais por causa da ocupação humana e suas atividades econômicas. Então, nós só temos 20% de cerrado hoje. No nordeste de Goiás, que é uma região muito pobre, onde predomina a agricultura, atividade extrativista, né? Há grandes blocos de cerrado preservados. Por isso, esse lugar foi escolhido para abrigar algumas reservas, né? O Ministério do Turismo, esqueci de falar que nessa região, no nordeste de Goiás, existem 8 hidrelétricas, ou seja, o local foi alagado, algumas regiões, o local foi alagado para a construção de hidrelétricas. Então, é um lugar de grande preservação ainda, mas que se não for olhado, pode continuar sendo degradado e perder essas reservas, né? O Ministério do Turismo considera esse local no nordeste de Goiás, que se chama Chapada dos Veadeiros, um dos 65 destinos turísticos indutores de desenvolvimento regional. Quer dizer, esse é um lugar em que a presença do turismo faz com que as populações do entorno tenham uma melhora na qualidade de vida, né? A gente está falando então aqui de uma reserva, a Chapada dos Veadeiros, que fica na região nordeste de Goiás, alcançando o bioma cerrado. Na Chapada estão o povo avacanoeiro e 9 comunidades quilombolas, sendo que uma delas, a comunidade Calunga, é a maior comunidade quilombola encontrada no Brasil, né? Então é o novo Quilombo dos Palmares hoje. O Brasil, então, ele tem um sistema combinado de unidades de conservação. Foi escolhido, então, um lugar da Chapada dos Veadeiros, chamado Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Esse parque foi criado na gestão do Fernando Henrique Cardoso com uma grande extensão territorial. Porém, nos anos que se seguiram, devido aos conflitos pela terra no interior do parque, a área do parque foi bastante reduzida para garantir, então, os direitos da propriedade privada, que eles foram à justiça, né? E a legislação brasileira não conseguiu proteger toda a área do Parque Nacional. Bom, feito isso, reduzido o parque a um tamanho tipo 1/6 do tamanho que ele era originalmente, o governo do estado de Goiás resolveu criar uma APA, Área de Proteção Ambiental, em volta do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, para que essa APA
gerasse uma zona de amortecimento, ou seja, havendo ali iniciativas de proteção ambiental, o parque que fosse o umbigo dessa APA, que ele tivesse maior proteção. Então, aí a gente mostra como que o sistema atua, porque o Parque Nacional é gerido pelo governo federal, mas a APA, que é maior em torno dele, é gerida pelo governo estadual. Além disso, foram criados vários parques municipais no interior da APA, da Chapada dos Veadeiros. E um outro exemplo, né, que é o objetivo de eu estar dando esse exemplo para vocês, é falar das Reservas Particulares de Patrimônio Natural, ou RPPNs. Eu vou tentar exemplificar para vocês através de um gráfico, né, um esqueminha gráfico no quadro, como funciona o Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Patrimônio Ambiental no Brasil. Isso é para vocês verem como uma determinada área pode ser protegida pela articulação de estratégias entre o governo federal, governos estaduais, municipais e, inclusive, a iniciativa privada. Então, nós temos o caso do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica no nordeste de Goiás e é reconhecido hoje como Patrimônio Mundial da Humanidade, estando a preservar um dos pontos quentes identificados pela ONG Conservação Internacional no Brasil, que é o caso do Cerrado, né? Então, esse Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele é a escolha que nós, como humanidade, país, estado e municípios, fazemos de deixar um legado a respeito do Cerrado àqueles que virão depois de nós. Então, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é hoje uma coisa assim pequena no nordeste de Goiás, né, que é gerido pelo governo federal. Então esse aqui é o parque, era muito maior, mas aconteceram disputas judiciais para que os proprietários não fossem desapropriados e o parque se reduziu muito em relação ao que foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Para evitar, então, que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ficasse muito isolado e corresse o risco de ser degradado por não ter comunicação com as áreas limítrofes, foi criada então a APA, Área de Preservação Ambiental do Governo de Estado de Goiás na Chapada dos Veadeiros. Então isso aqui funciona como uma zona de amortização para proteger o parque. Então veja, a parte federal é menor, a parte estadual é maior. Lembrando que, apesar de haver o sistema ter sido criado, a existência de recursos para essa área ainda é muito menor do que as necessidades nacionais. O Brasil é um país com um patrimônio ambiental imenso, né? Então, não tendo tantos recursos para gerir a APA, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação começou a divulgar a possibilidade de que empreendedores privados, proprietários privados, tivessem áreas aqui dentro ou na região para ajudar a preservar o cerrado. E aí apareceram então as RPPNs, que são mais de 15 aqui nessa região. Então, opa, tá erradinho aqui. RPPN. Então, RPPN é Reserva Particular de Proteção Natural, né? Então, quer dizer que todos esses terrenos aqui
são de proprietários privados que resolveram participar do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Quando o proprietário quer ter uma RPPN, ele tem que apresentar um projeto ao governo federal, aos órgãos que cuidam da questão ambiental no país, e aí eles se comprometem por uma gravação no seu registro de imóvel que aquela área será preservada para sempre. Nunca mais ele poderá vender, nunca mais ele poderá desenvolver atividades que possam degradar aquela região. Então a RPPN dá um pouco de trabalho, mas às vezes o proprietário de terra tem tanta propriedade e às vezes tem um compromisso mesmo com a questão da preservação, que aí na área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros apareceram 15 reservas particulares de proteção natural. Inclusive o Boticário é um dos donos de uma RPPN aqui. Então, como funciona o sistema aqui? Só dizendo como que a RPPN pode funcionar. Ela tem que ser de proteção integral ou de uso sustentável. De proteção integral é aquela que não pode ser mexida a não ser para pesquisas científicas. De uso sustentável, que é a maioria dos casos, pode ser usada para turismo e para agroflorestamento. Então a gente tem aqui vários casos de RPPNs destinados ao turismo, quer dizer, eles têm pousadas, eles têm esportes de natureza dentro das RPPN, né? Fazendo parte do complexo da Chapada dos Veadeiros. E segundo os técnicos que eu consultei, que eu estudei, esse é um dos casos de maior sucesso do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de como funciona o Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Patrimônio Natural no Brasil, de forma que a Chapada dos Veadeiros está muito bem preservada, né? E ainda tem alguns parques municipais também no interior, que eu esqueci de demarcar para vocês. Então a gente tem, vamos colocar de vermelho também, parques, né? Parques de diferentes municípios. Então a gente tem a APA envolvendo tudo, a gente tem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a gente tem os parques municipais e a gente tem as RPPNs. O Brasil tem centenas de RPPNs, sendo que a Mata Atlântica é aquela que tem mais reservas dessa natureza. Betim também tem uma RPPN, depois mais tarde eu vou falar para vocês sobre ela. Em frente ao bairro Marimbá, na Fazenda do Sino, existe uma RPPN de 16 hectares que protege essa vegetação de transição da Mata Atlântica para o Cerrado, que ocorre aqui em Betim. O problema dela é que ela está isolada, né? O ideal é que aconteça como aconteceu aqui, uma integração de iniciativas para proteger o patrimônio natural. Muito bem, voltando aqui, agora nós vamos para o último item, o 6º item da nossa aula de hoje, que é o de bens brasileiros reconhecidos pela Unesco como patrimônio mundial, cultural, natural e paisagens culturais. Então eu vou falar de cada um deles, porque quando a gente adota os exemplos, a gente entende melhor como que funciona o conceito de patrimônio cultural ou de patrimônio ambiental em cada caso, né? O primeiro bem reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural do Brasil foi a cidade histórica de Ouro Preto, né? Então, o centro da cidade foi delimitado, foram escolhidos os imóveis que participariam do tombamento em nível mundial e Ouro Preto foi considerado, então, um exemplar do período colonial e do período da mineração no Brasil. É um bem que todos nós conhecemos bastante bem, né? Mas que é importante pensar
como aconteceu o processo de seleção desse bem na história do patrimônio cultural brasileiro, né? Como eu já falei um pouco antes, foi Getúlio Vargas que retirou Ouro Preto dos escombros, porque ele precisava ter um símbolo da luta do Brasil pela liberdade, que era o valor cultural que ele pretendia destacar na população brasileira. Então, Ouro Preto passou por um processo de restauração durante ainda o governo de Getúlio Vargas, sendo que aconteceu uma coisa muito curiosa também, que pode acontecer em sítios urbanos, como é o caso desse. É que em alguns casos foram tombadas só as fachadas. O imóvel, o imóvel completamente, ele está liberado para fazer alterações. A fachada é que não pode ser mexida, porque trata do bem cultural como um todo, né? E não pode ser descaracterizado o Centro Histórico de Ouro Preto. Mas então ele foi considerado patrimônio mundial já em 1980. O segundo bem a ser tombado pela Unesco no Brasil foi o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, que é uma pequena área de 1,2 km². Essa área tem imóveis coloniais, fachadas de azulejo, imóveis neoclássicos e ecléticos. As fachadas de azulejo fazem parte do estilo português de arquitetura. Temos muito bonito, tanto em Olinda como em São Luís, no Maranhão, em Salvador também, muito mais no Nordeste, né? E, além disso, nós temos lá em Olinda, em Pernambuco, alguns imóveis mais recentes. Os neoclássicos são aqueles que fazem uso, que fazem referência à arquitetura grega e romana, lá no passado, por exemplo, que tem colunas, né? Essas fachadas mais assim, e os ecléticos, que trazem elementos de várias escolas artísticas. Então, esse é o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. O terceiro bem a ser reconhecido como patrimônio mundial no Brasil pela Unesco é a ruína de São Miguel das Missões. Lá nos séculos XVI e XVII, uma das principais ordens da Igreja Católica era a Companhia de Jesus, cujos padres eram conhecidos como jesuítas. Eles pegaram para si a missão de evangelizar as colônias que estavam sendo conquistadas por Portugal e pela Espanha, onde eles mais atuavam. No sul do Brasil, eles fizeram uma missão para evangelizar o povo guarani. E é um complexo de construções muito interessante, onde um trabalho muito sensível foi realizado pelos jesuítas junto aos indígenas. Obviamente, a gente tem que lembrar que nunca é bom quando uma cultura vem ensinar a outra a sua verdade, porque as verdades são relativas, né? E os povos indígenas tinham a sua própria forma de ver o mundo e de viver a sua religiosidade. E os jesuítas vieram com a ideia de que o cristianismo era uma religião destinada a ser universal e que continha a verdade. Entretanto, o trabalho que eles fizeram com os indígenas foi interessante, inclusive no sentido de reconhecer a humanidade dos indígenas, porque a maioria dos colonizadores não considerava que os indígenas tivessem alma. Então, a presença das ruínas de São Miguel das Missões nos ajuda a contar essa história, né? A história do encontro entre culturas, que poderia acontecer de forma mais violenta, como aconteceu com o extermínio dos povos indígenas no Brasil, né? Quase total, e um contato mais sensível, como aconteceu entre os jesuítas e os guarani. Muito bem, essa região
chegou ao processo de arruinamento e por isso foi tombada como sítio arqueológico histórico. Sobre o trabalho realizado pelos jesuítas em São Miguel das Missões, nós temos um filme muito interessante chamado A Missão, que vocês podem assistir depois para aprofundar o conhecimento sobre a região. É interessante a gente lembrar que cada bem patrimonial desse nos ajuda a contar um pouco da nossa história. O patrimônio faz uma narrativa, né? E eu pretendo nas próximas aulas fazer isso com vocês através do patrimônio cultural de Betim. Mas enquanto isso nós estamos no patrimônio federal tombado pela Unesco. O próximo bem tombado pela Unesco, em 1985, vejam que a gente está bastante nos anos 80, né? Foi Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil e o seu conjunto histórico remete ao século XVI. Então a gente tem Salvador para contar o século XVI português no Brasil, Olinda, São Luís, Ouro Preto, Diamantina e outros para contar século XVII, XVIII, como é que foi a colonização do Brasil, né? A seguir, em 1985, a Unesco tombou, registrou, reconheceu o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas. Imagino que muitos de vocês possam já ter estado lá, né? Então, é uma igreja cercada por algumas capelas e um adro murado, onde a gente tem os 12 apóstolos que seguiram Jesus Cristo, feitos em tamanho maior do que o natural, em pedra-sabão, no estilo barroco, pelo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. É importante lembrar que o Aleijadinho, ele formou uma escola de escultores e artesãos nas Minas coloniais e que, portanto, ele não esculpiu sozinho todas aquelas esculturas. Ele tinha seus aprendizes que trabalhavam na sua linha, seus discípulos que trabalhavam na sua linha, e ali ele fez, só em Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, ele fez os 12 apóstolos e fez 66 estátuas em madeira policromada que formam o conjunto da Via Sacra. Vocês sabem que quando se conta a história da Via Crucis de Jesus Cristo, há, se eu não me engano, 12 paradas em que ele para, em que acontecem momentos de dor lancinante específicos daquele caminho para a crucificação. E esses passos são reconstruídos em volta das igrejas como passos da paixão de Cristo. E Aleijadinho fez, então, essas estátuas que representam, 66 estátuas que representam esses passos da paixão de Cristo dentro do santuário. Além disso, ele faz intervenções rococó na igreja. A igreja de Bom Jesus do Matozinhos é considerada uma obra-prima do rococó mundial, enquanto que as estátuas do Aleijadinho são do barroco. Qual que é a diferença entre o barroco e o rococó? É que o barroco é muito enfeitado, é muito denso, as linhas são muito curvas, tem muita informação. E o rococó torna mais leve, apesar de ter o enfeite, ter o dourado, ter as curvaturas, assim como o barroco, mas é mais leve. Vamos dizer que ele é uma reação mais clean ao barroco. E esse lugar, o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, é considerado o auge do trabalho do Aleijadinho, por isso foi tombado como bem isolado pelo Brasil e pela Unesco, tá? Depois em Brasília, foi tombado em 1987. Foi o primeiro bem contemporâneo
modernista a ser reconhecido pela Unesco, porque todos os outros eram bens muito antigos. É a primeira vez que um bem, né, a Brasília foi construído nos anos 50, 60 por Getúlio Vargas, é a primeira vez que um bem tão novo é tombado, registrado e reconhecido pela Unesco. Bom, Brasília foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa e teve a participação de paisagistas como Burle Marx, e ela foi planejada tendo a forma de avião, ou seja, tão modernista que até a sua forma seria de um pássaro metálico que só existiu na modernidade. E todo esse conjunto da forma do avião foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987. Essa área de Brasília tem 112 quilômetros quadrados de área tombada. O próximo bem registrado pela Unesco é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que eu já conversei com vocês um pouco nessa aula. Então, é um sítio arqueológico que comprova que a humanidade está na América do Sul desde 14 mil anos atrás. São 400 sítios arqueológicos, totalizando 130 mil hectares. Lembrem que cada hectare é de 10 mil metros quadrados. Então, 130 mil hectares é muita terra tombada no sítio, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Temos a seguir o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, que foi reconhecido em 1997. É um exemplar de cidade colonial portuguesa, com 4 mil imóveis protegidos dos séculos 17 e séculos 18. Então, é mais um exemplo de conjunto urbanístico tombado pela Unesco no Brasil, né? Temos também o Centro Histórico de Diamantina, reconhecido em 1999 como exemplar da mineração no século 18. Temos ainda como cidade colonial a cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho, que também é um exemplo da colonização lá bem no sertão, no interior do Brasil, né? Em Sergipe, nós temos a Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão, que é um exemplo de arquitetura da União Ibérica. Entre 1580 e 1640, Portugal foi anexado pela Espanha. A coroa espanhola dominou a coroa portuguesa. E aí, houve a troca entre os arquitetos e construtores e artesãos desses dois países, e como resultado disso nós temos a Praça de São Cristóvão, a Praça de São Francisco em São Cristóvão, no Sergipe, como exemplo de arquitetura colonial espanhola e portuguesa. Bom, aí nós temos em 2012 o reconhecimento do Rio de Janeiro, paisagem cultural entre a montanha e o mar, reconhecido pela Unesco como primeira paisagem cultural reconhecida no mundo. Então, o Brasil tem vários recordes, né? Brasília, o primeiro patrimônio moderno a ser reconhecido, Rio de Janeiro, a primeira paisagem cultural reconhecida, e nós já falamos um pouco disso, né? Temos no Rio de Janeiro também, tombado em 2017, o Cais do Valongo, que é o principal porto onde desciam escravizados durante o período de escravização no Brasil. Então, através de documentos, foram contados 1 milhão de africanos que entraram em 40 anos pelo Cais do Valongo no Brasil. Então, a gente sabe que foi a escravidão foi uma atitude sanguinária em relação
aos povos africanos, né? Vocês imaginem, para entrarem 1 milhão de escravizados no Brasil só pelo Cais do Valongo em 40 anos, quantos morreram nos tumbeiros e quantos foram chegados ao Brasil em outros pontos que não o Cais do Valongo. E aí a gente vê o sangramento a que foi submetido os povos africanos no Brasil, né? Temos também reconhecido em 2016 o Conjunto Modernista da Pampulha, primeira paisagem cultural do patrimônio moderno reconhecido. Então, olha, tanto o Complexo da Pampulha quanto Brasília foram, digamos assim, grandes viagens do Juscelino Kubitschek, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente do Brasil, né? Ele era um desenvolvimentista, acreditava que o futuro deveria ser instaurado o quanto antes no Brasil, e ele criou o Complexo da Pampulha um pouco pensando nessa nostalgia que o mineiro tem do mar. Então a Pampulha seria uma praia de água doce, né? E ele construiu então a represa e todo o conjunto arquitetônico que cerca o Complexo da Pampulha, inclusive um clube, né, para dar essa ideia do acesso à água, um clube náutico, né? E esse Complexo da Pampulha é considerado um exemplo de obra de arte total, em que as obras de arte estão identificadas aos edifícios e o edifício está identificado ao ambiente natural. Então, que todo o conjunto é uma obra de arte. E ele foi reconhecido pela Unesco em 2016. Lembrando que para ser reconhecido pela Unesco, um bem precisa se candidatar. Então, o país, o estado, o município que considera que tem um bem de caráter importante no mundo, ele vai abrir um processo junto à Unesco, vai construir um dossiê, como nós já falamos lá atrás, né? Vai construir um dossiê e vai candidatar esse bem a se tornar reconhecido pela Unesco. O último bem do patrimônio cultural que é reconhecido pela Unesco no Brasil é o sítio do paisagista Roberto Burle Marx, na região oeste do Rio de Janeiro, onde ele colecionou mais de 3.500 espécies nativas de áreas tropicais no mundo. Então quem já foi ao Inhotim, deve ter visto que lá tem plantas tropicais de diversas partes do mundo, da África, da Ásia, todos os lugares onde tem regiões tropicais. E o sítio do Burle Marx também é assim, tem plantas do mundo todo, só que tropicais, que possam sobreviver num sítio no Rio de Janeiro, né? O sítio dele tem 405 mil metros quadrados e além das 3.500 espécies de plantas tropicais, ele tem também 3.000 obras de artes que foram recolhidas, por exemplo, em sítios arqueológicos, em comunidades populares, né? Obras de arte de diversos povos por onde ele visitou. Burle Marx era o paisagista dos projetos modernistas do Getúlio Vargas no Brasil. Agora a gente vai passar para o patrimônio natural tombado pela Unesco no Brasil. Nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido em 1986, contendo uma reserva de Mata Atlântica e as Cataratas do Iguaçu. Foi tombada pela sua excepcional beleza cênica. Temos a Costa do Descobrimento, que são reservas da Mata Atlântica entre Bahia e Espírito Santo, lugar onde chegaram os primeiros navios portugueses a ocuparem a colônia brasileira, né? Essa Costa do Descobrimento tem 8 áreas protegidas com 112 mil hectares
incluindo restingas. Restingas são aquelas vegetações que se dão entre a água doce, a água do mar e as praias, né? De terreno arenoso. Então, as restingas também, como os mangues, são consideradas essenciais para a reprodução das espécies terrestres e aquáticas nessas regiões, né? Temos a reserva de Mata Atlântica também do São Paulo e do Paraná. É a maior área de concentração desse bioma no Brasil. Lembrando que a Mata Atlântica, 90% foi destruída, né? E agora é o bioma que mais tem reservas particulares do patrimônio natural, tentando recuperar a Mata Atlântica. Então acontece uma troca entre os donos de RPPN, os parques estaduais, municipais e nacionais. Então existe um grande esforço para recuperar o que for possível da Mata Atlântica, porque ela foi destruída principalmente para o desbravamento do pau-brasil, que aconteceu lá no período colonial. Era uma madeira de lei vendida em grande quantidade e para isso se destruía o que tinha em volta, né? Bom, essas reservas da Mata Atlântica em São Paulo e Paraná têm mais de 1.000 espécies de aves e é o habitat do mico-leão de cara preta. O mico-leão é uma das espécies que mais se cuida para que não haja extinção no Brasil, né? Temos também como patrimônio nacional tombado pela Unesco no Brasil o Complexo de Conservação da Amazônia Central, que é então já uma preocupação de proteger a floresta amazônica, já que ela vem sendo atacada, né? A gente viu a quantidade de desmatamentos, de queimadas que aconteceram aí nas últimas décadas, um governo mais do que o outro, né? O governo passado teve grandes alertas de desmatamento na Amazônia e no governo federal atual a gente sente uma estabilização desse problema, né? Porque existe um compromisso maior do Ministério do Meio Ambiente em evitar a degradação da Mata Atlântica, da Amazônia. Nesse complexo de conservação da Amazônia Central, nós temos espécies ameaçadas como pirarucu gigante, o peixe-boi da Amazônia, peixes elétricos. Essa região tem a maior variedade de peixes elétricos do mundo. Temos lá o jacaré preto ameaçado e 2 espécies de botos. Lá também estão o Parque Nacional do Jaú, o Parque Nacional Anavilhanas e as reservas de Marariraua e Amanã. Então a gente vê que aqui no caso do Complexo de Conservação da Amazônia Central, acontece o mesmo consórcio entre parques municipais, Parque Nacional e reserva tombada pela Unesco, né? Nós temos também o Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, reconhecido em 2000. Compreende o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, as RPPN de Acurizal, Penha e Dorochê, e é o maior sistema inundado de água doce contínuo do mundo. Tem 200.000 quilômetros quadrados e ocupa, além do estado brasileiro de Mato Grosso, ocupa o norte do Paraguai e o leste da Bolívia. Nós temos ainda as Ilhas Atlânticas de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, que eu já citei ao longo dessa aula. Elas foram reconhecidas em 2001 e possuem riquezas importantes para a alimentação do atum, de algumas espécies de tubarão, tartarugas e mamíferos marinhos. Fernando de Noronha possui colônias de aves marinhas, exóticas espécies de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais. Por isso o turismo lá, existe um turismo subaquático, né? Que a pessoa mergulha para ver as belezas naturais do lugar. O Atol das Rocas, que também é tombado como patrimônio da humanidade, só pode ser usado para fins científicos.
Temos ainda as reservas do Cerrado, que são o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e já conversamos em detalhes sobre eles aqui, e também o Parque Nacional de Emas, em Goiás, também para preservar o Cerrado. E finalmente nós temos o Cânion do Peruaçu, que é uma reserva recém-reconhecida pela Unesco no Brasil, onde nós temos um complexo de sítios arqueológicos no norte de Minas Gerais, com muitas pinturas rupestres. Finalmente, entre os bens tombados reconhecidos pela Unesco, nós temos o patrimônio misto, cultural e natural, que é de Paraty, no Rio de Janeiro. Foram reconhecidos em 2019. Paraty tem um centro histórico cercado de águas, que inclusive inunda a cidade quando a maré está cheia. E temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina e Estadual da Praia do Sul, além da APA de Cairuçu, 187 ilhas, a maior parte com reservas naturais da Mata Atlântica. Muito bem, então nós estamos encerrando a nossa aula hoje por aqui. No próximo encontro, ainda gravado, nós vamos ver um pouco do patrimônio federal do Brasil e do patrimônio cultural e natural em Minas Gerais, e já vamos começar a entrar num estudo que eu faço sobre o patrimônio cultural de Betim, onde eu procuro mostrar para vocês como que o patrimônio cultural existente na nossa cidade pode contar a história da cidade desde o século XVIII até a atualidade, apenas contando sobre cada patrimônio cultural e ambiental, a gente vai fazendo uma narrativa sobre a cidade. Então esse vai ser o movimento que a gente vai fazer. Aguardo vocês no próximo encontro e peço que vocês realizem 3 pequenas atividades para mim. Que vocês leiam o artigo 225 da Constituição Federal e selecionem os trechos que tratam de patrimônio natural ou ambiental. O artigo 225 fala de meio ambiente de uma maneira geral. Então eu gostaria que vocês selecionassem aquilo que se refere especificamente ao patrimônio natural ou ambiental. Vocês também no número 2, na atividade 2, devem ler o artigo 216 da Constituição Federal, que é sobre patrimônio cultural, e responda o que esse artigo prevê sobre a proteção aos quilombos. Quilombos também é um tema que eu vou adentrar com vocês bastante nas próximas aulas. E finalmente vocês devem responder a essa questão: o que mudou nos conceitos de patrimônio cultural e ambiental adotados pela Unesco e pelo Brasil dos anos 1980 em diante? Ou seja, o que era patrimônio cultural e natural para a Unesco e para o Brasil antes dos anos 80 e a partir dos anos 80? Eu procurei tratar isso bastante nas aulas, então vamos ver se vocês conseguem fazer essa seleção. E aí vocês devem enviar as contribuições de vocês para a coordenação da Associação Betim Cor Brasil, para que eu possa fazer a leitura e os comentários no nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Bons estudos.